Na aula de hoje a gente vai discutir o terceiro exemplo, onde aparece o conteúdo do teorema do trabalho máximo, né? Então, como os outros que a gente já discutiu, ele serve para ilustrar esses pontos. E aí, na próxima aula, quando a gente for discutir de forma mais geral o teorema, vocês vão ter mais presente a que eu estou me referindo. O problema é o seguinte: eu pego um gás ideal monotômico e eu tenho dois processos que levam esse gás do estado inicial, que é o A, até o estado final, que é o C. Um dos caminhos é esse em vermelho aqui, então é o processo AC. Esse processo ele é adiabático. Tá? Então a gente tem lá o PV na gama, uma constante, e é essa curva que está desenhada aí. O segundo caminho, que é a linha em preto, tem dois subprocessos. Um feito mantendo constante o volume, de A até B, então o volume está fixo aqui no VA, e depois o sistema continua com uma pressão PC constante até o ponto final. Tá? Esses dois processos, então, eles compartilham o estado final e o estado inicial. O que a gente tem que mostrar aqui é que em cada um desses processos existe um máximo trabalho que pode ser extraído, que pode ser obtido dele. E a gente tem que mostrar que esse máximo trabalho é o mesmo nesses dois caminhos. Tá? Então, é parecido com o que a gente tinha na aula passada. Vamos então discutir um pouco as características de cada um desses caminhos separadamente. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar, que a gente discutiu na aula passada, é que existem duas contribuições para esse trabalho total. A primeira contribuição é aquela que a gente discutiu lá na primeira área, que vocês viram na Física 3, que é o que em geral se fala, né, quando se refere a trabalho num diagrama PV, que é a área embaixo desse processo. Tá? Então, essa área é a primeira contribuição, simplesmente W. Tá? Mas se o nosso processo faz com que o sistema perca calor, esse calor pode ser usado para alimentar uma máquina que a gente pode escolher, a que tiver à disposição. Tá? Mas aqui a gente está falando do que é possível fazer. Então, se sai calor, é possível usar uma parte desse calor jogando para uma máquina e essa máquina vai produzir algum trabalho. Pode ser pouquinho, pode ser perto do seu máximo, mas algum trabalho ela produz. Então, essa máquina que nos auxilia a produzir um pouco mais de trabalho, a nossa máquina auxiliar, contribui então com esse segundo termo. Então, existem essas duas contribuições que a gente tem que levar em conta na hora de estimar o trabalho total. Então, por exemplo, se eu pego essa linha preta, o trabalho direto feito pelo gás é a área embaixo da curva. Só contribui o trecho BC, né, porque o vertical AB é volume constante, não tem área. Então, essa área aqui, no caso do processo ABC, vai me dar essa contribuição. Mas a gente tem trocas de calor, então eu posso tirar um pouquinho mais. Tá? Então, essas são as duas contribuições que a gente vai discutir. Então, o processo adiabático ele é mais simples, porque ele não tem essa contribuição. Por quê? Porque no processo adiabático, de A até C, não há troca de calor entre o gás e alguma possível vizinhança. Tá? Então, todo o trabalho que tiver que ser feito pelo gás vai estar na área embaixo da curva da adiabática. Não tem como eu tirar algo a mais porque não tem calor disponível. Tá? Então,
esse segundo termo aqui não existe, e o total, o trabalho que eu posso obter, já a gente tem, porque a gente já sabe calcular o trabalho no processo adiabático, né? Aparece esse 3 aqui, que é porque o gás que a gente escolheu é um gás monoatômico, então o nosso Fzinho é 3. Então aquele 1 menos gama que aparece no denominador acaba gerando esse 3 meios que está aqui. Então isso é coisa lá da primeira área. O importante é que a gente consegue escrever esse trabalho em função do que é conhecido nesse problema, que são as pressões e os volumes desses 3 pontos importantes aqui do nosso processo. Então, aparece PAVA e aparece PCVC. A pressão do C é a mesma pressão do B e o volume do A é o mesmo volume do B, né? A gente olha de 2 em 2. Mas é interessante que no processo adiabático, como a gente não tem essa contribuição e a gente sabe calcular a área embaixo da curva, esse trabalho que foi obtido, o trabalho total obtido no processo adiabático, ele já é o máximo trabalho que a gente pode obter entre esses 2 pontos. Se eu escolher outros pontos, é outro trabalho. Mas o que eu estou dizendo aqui, e é isso que o enunciado do problema está pedindo, é mostrar que qualquer outro processo que a gente quiser, que a gente tentar, por exemplo, esse aqui, a gente vai fazer para esse aqui em particular, mas podiam ser outros. Se a gente pegar qualquer outro processo reversível, quase estático, representável, portanto, aqui no nosso diagrama, e a gente levar em conta não só a contribuição embaixo da curva, mas essa segunda parte aqui, é isso que a gente tem que obter. Isso aqui. Tá? Então, o processo adiabático ele é importante aqui porque ele nos dá o máximo trabalho. O que falta mostrar nesse problema, é isso que o problema quer, é que outros processos vão dar o mesmo máximo trabalho. Então, a gente já sabe o que precisa, o que quer obter. É justamente esse termo aqui. Tá? Então, nesse problema específico, a gente vai ter que analisar o processo ABC e mostrar que o trabalho total vai corresponder a isso aqui. É evidente do gráfico que só a área embaixo do processo é insuficiente, né? Porque o processo adiabático ele tem toda essa área aqui. Então existe uma diferença entre os dois que corresponde a essa área em azul aqui. Então a gente já espera que quando calcular esse termo auxiliar aqui, o valor que a gente vai obter vai corresponder exatamente a essa área que está pintada de azul, porque é isso que falta para atingir esse máximo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Processos diferentes representados num diagrama PV vão ter áreas, em princípio, né, em geral, áreas diferentes embaixo das suas curvas. Então, quando a gente diz que para processos reversíveis, e esses são todos reversíveis, o trabalho que pode ser obtido é sempre o mesmo, a gente tem que levar em conta algo a mais. Porque aqui a gente tem 2 processos reversíveis e o trabalho embaixo da curva, obviamente, não é o mesmo. Então, obviamente, não pode ser só isso aqui que eu tenho que levar em conta dentro do contexto do teorema do trabalho máximo. Tá? Claro que se meu problema, eu não tenho à disposição essa máquina auxiliar, eu simplesmente vou pegar esse calor que vai sair do gás no processo
e tchau, vai para a atmosfera, vai para algum reservatório. Não é automático que eu possa usar esse calor, tá? Mas como a gente quer saber o que pode ser feito, então a gente está considerando que sim, eu posso utilizar. E a pergunta é até quanto eu consigo extrair de cada processo, né, além do trabalho embaixo da curva, né, o que eu consigo extrair desse calor. Então, bom, vamos ver primeiro que calor é esse que eu estou falando no processo ABC. Então, quando o sistema vai de A até B, é um processo a volume constante, onde a pressão e a temperatura diminuem. O sistema então está perdendo calor. Então, nessa etapa aqui de A até B, o calor AB é negativo, saindo do sistema. Depois, na segunda parte, quando ele vai de P até C, a pressão está sendo mantida constante, é um processo horizontal, mas o gás está se expandindo, ele vai de VA até VC. E está aumentando de temperatura. Né? Se eu desenhar as diferentes isotermas aqui, a temperatura vai aumentando assim. Então a temperatura do ponto C é maior do que a temperatura no ponto B. Tá? Apesar do sistema estar se expandindo. Então nessa expansão, o sistema está gastando a sua energia para aumentar o volume, para se expandir, e ao mesmo tempo está aumentando a sua temperatura. Como é um gás ideal, quando ele gasta a sua energia interna, se é só isso que acontece, a temperatura deveria diminuir. Tá? Mas o que acontece é que ele gasta a sua energia interna transformando ela em trabalho, mas ao mesmo tempo, já que a temperatura está aumentando, significa que a energia interna está aumentando como um todo. Então, essa parte que ele gasta tem que ser compensada por alguma energia que vai entrar. Então, embora ele faça trabalho, o sistema ganha calor. E ganha mais do que ele está gastando na forma de trabalho. Aí a sua energia interna aumenta, a sua temperatura aumenta. Para nós, o importante aqui é que nesse intervalo aqui está saindo energia do sistema e nesse aqui está entrando. Então o sistema está trocando calor com a sua vizinhança e é essa troca que a gente tem que levar em conta. Tá? Agora, então, como tem essa troca, eu tenho uma contribuição a mais para o trabalho total, que não tinha no caso adiabático. Tá? Então, cada um desses processos aqui entra ou sai calor do sistema, então eu preciso calcular explicitamente essa contribuição, além do trabalho embaixo da curva, que é o primeiro termo. Esse termo é simples, né? Porque nesse processo ABC, a única contribuição que a gente tem é da parte horizontal desse processo, o trecho aqui BC, e essa área é simplesmente a área do retângulo. Tá? Então, eu vou pegar a pressão PC vezes o ΔV, VC menos VA, que é o que eu tenho aqui. E essa área, obviamente, né, esse pedacinho aqui, ela é menor do que a área embaixo da adiabática, porque a adiabática ainda tem todo esse pedaço dentro da figura. Se a área embaixo da adiabática dava o máximo trabalho que eu posso obter, o trabalho ABC, que pega só então esse pedacinho, é menos do que esse trabalho máximo. Tá? Então, aqui está faltando alguma coisa. O que a gente precisa mostrar é que se esse calor que é trocado de A até B e a mesma coisa de B até C for levado em conta, a diferença que a gente vai achar vai tornar esse trabalho total aqui igual a esse trabalho aqui. Tá? É isso que a gente tem que mostrar agora. E vai mostrar. Tá?
E isso vai fazer parte do enunciado do teorema do trabalho máximo. Tá? Então, repetindo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fixando estado inicial e estado final, e a gente vai mostrar explicitamente que dois caminhos reversíveis entre o mesmo estado inicial e o mesmo estado final, eles podem ter áreas embaixo dessa curva diferentes, mas mesmo assim o total do trabalho que pode ser obtido nesses dois processos é o mesmo, porque são os dois reversíveis. Tá? Então, todos os processos reversíveis que têm o mesmo estado inicial e o mesmo estado final vão ter o mesmo trabalho total. Não é o mesmo trabalho, não é esse trabalho aqui, porque as áreas obviamente são diferentes. É o trabalho total. Tá? Então, vamos separar os dois processos do grande processo ABC. Vamos começar olhando só essa primeira parte, o trabalho feito aqui no pedaço isocórico, que é volume constante. Então, essa é uma confusão que a gente tem que saber evitar. Né? Esse processo não tem área embaixo dele. Então, o trabalho que é entregue diretamente pelo gás é zero. Tá? Não tem. Então, esse trabalho AB é zero. Só nos sobra o trabalho auxiliar. Então, como esse aqui é um processo a volume constante, a gente pode pensar, né, no processo quase estático, que está indo de A até B, como sendo um processo feito a pequenos passos. Em cada um desses pequenos passos, a gente pode, né, relacionar o calor que é perdido pelo gás nesse pequeno passo com a pequena variação, o pequeno ΔT, então no caso dt, da temperatura. Claro que eu posso fazer isso para o processo inteiro, né? Eu posso pegar a temperatura do ponto B menos a temperatura do ponto A, cada uma delas vai ser dada em termos aqui dessas pressões e volumes, e calcular o calor total. Mas porque vem depois, me interessa a expressão para a pequena contribuição do calor ao longo desse processo vertical. Por que eu estou olhando passo a passo? Porque nesse processo a gente tem uma mudança contínua de temperatura. Em cada ponto que eu olhar aqui desse processo, ele vai ter uma temperatura que é menor do que TA e maior do que TB. Tá? Então, ao longo do processo, a temperatura começa em TA e vai diminuindo até chegar em TB, que é o final desse processo. Tá? E em cada um desses passos, eu quero extrair algum trabalho desse pequeno calor que vai ser trocado com um reservatório térmico que nos auxilia a fazer esse processo. Tá? A coisa mais simples que a gente pode pensar aqui é que esse reservatório térmico ele tem a temperatura do ponto mais baixo do processo. Tá? Então, quando a gente quiser extrair algum trabalho, eu tenho aqui o meu gás nessa temperatura. Tá? E esse gás vai ceder calor. Então a gente tem um sistema finito, que é o gás cedendo calor, e esse calor vai ser entregue para um outro sistema que, por simplicidade, aqui a gente escolhe que é um reservatório, então um sistema muito grande, na prática infinito. Então eu tenho dois objetos trocando calor, no meio deles eu vou colocar uma máquina que vai nos dar um pouquinho de trabalho. Eu quero que essa máquina me dê o máximo possível de trabalho, então eu já coloco uma máquina de Carnot ali dentro.
Máquina de Carnot, ela funciona entre duas temperaturas constantes. Quando a gente estudou lá na primeira área, quem nos dava duas temperaturas constantes eram dois reservatórios. A característica principal do reservatório térmico é que a temperatura dele não muda, porque ele é infinito. Ele pode dar calor, receber calor, mas isso não muda a temperatura, porque essa energia se dilui num sistema, num objeto tão grande que na prática não faz diferença. Tá? Mas quando a gente discutiu o ciclo de Carnot, ele era um ciclo pensado para funcionar entre duas temperaturas, e essas duas temperaturas permanecem constantes. Tanto que os únicos processos que interagem com o reservatório são aqueles feitos justamente à temperatura constante no ciclo de Carnot. Quando o gás resolve mudar sua temperatura, que é na etapa adiabática, ele desencosta do reservatório. Não tem mais troca de calor, é adiabático. Aí ele muda a temperatura. Aí quando ele quer de novo trocar calor, aí ele encosta no reservatório e não troca a temperatura, troca só trabalho. Então, ciclo de Carnot funciona para duas temperaturas constantes. Como o nosso gás não é um reservatório, a temperatura dele está mudando continuamente à medida que ele desce aqui pelo processo AB. Então, eu não posso usar uma máquina de Carnot, porque eu tenho que trocar constantemente o reservatório. Tá? Então, eu posso pensar que em cada pequeno passo aqui desse processo, eu vou usar uma máquina de Carnot. Eu preciso usar muitas, porque esses processos, eles todos compartilham, esses pequenos processos aqui, todos eles compartilham, né, esse nosso reservatório auxiliar, que eu coloquei na temperatura bem de baixo aqui, mas a temperatura do sistema está mudando. Então eu tenho eficiências diferentes, porque a eficiência depende das temperaturas, etc. É como se em cada passo eu tivesse uma máquina de Carnot diferente com uma eficiência diferente. Tá? Então eu preciso analisar esse processo passo a passo para poder levar em conta o fato de que a temperatura do gás está mudando e que a eficiência da máquina que está ali no meio, intermediando esse processo, vai mudar também em função da mudança de temperatura. Tá? Então, eu preciso considerar o processo AB como sendo passo a passo, justamente porque a eficiência da máquina que eu estou usando, ela vai mudando em função da temperatura do gás. Então, eu tenho o reservatório lá de baixo, que eu escolhi para trabalhar na temperatura mais baixa, e esse aqui é constante, não vou mexer nele, mas o gás está caminhando aqui, o gás está descendo e baixando a sua temperatura. Então, o segundo sistema, que eu vou usar aqui para operar minha máquina, é o próprio gás. E o gás tem uma temperatura T que vai começar em TA e vai terminar em TB. Tá? Esse gás vai entregar um pequeno calor enquanto ele está na temperatura T aqui para a máquina. Essa máquina vai produzir um certo trabalho e o que ela não conseguir converter em trabalho passa para o nosso reservatório. Tá? Nesse processo, o nosso gás perdeu uma certa quantidade de calor e diminuiu a sua temperatura um pouquinho também. Tá? O DT é negativo, o que faz com que o ΔQ também seja negativo. E a gente consegue relacionar essas duas quantidades porque o processo a volume constante, CV, por gás ideal monatômico, é 3 meios de R e a gente tem 1 mol só de gás aqui. Tá? Bom, mas isso é, então, esse trabalho aqui, é um pequeno trabalho também, esqueci o delta, ele vai ser computado junto com todas as outras contribuições ao longo desse caminho. Então, eu tenho que somar ao longo do meu caminho que vai de A até B, todas essas pequenas contribuições, e é isso que vai dar aquele trabalho auxiliar que a gente falava antes. Tá?
que aqui, como a gente está considerando o trecho AB e depois vai considerar o termo BC, chamei de W1, né? É o trabalho auxiliar, mas só para dizer, essa aqui é a primeira contribuição, depois a gente calcula a segunda contribuição. Por que eu tenho que integrar? Porque quando eu calculo esse trabalho aqui, que é obtido desse ΔQ, isso quem me dá, quanto trabalho eu obtenho nesse passo, é a eficiência. E a eficiência de uma máquina de Carnot é 1 menos a menor temperatura, que é TB, dividido pela maior temperatura, que é a temperatura do gás T. Né? Temperatura maior aqui, a temperatura menor aqui. No próximo passo, a temperatura do gás muda, então muda a eficiência, muda quanto trabalho a minha máquina contribui. Mas o importante é que eu posso somar, integrar todas essas contribuições ao longo de todo o processo. É isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui é o nosso ΔW. Né? A gente discutiu na aula passada, a eficiência é aquilo que o processo nos fornece, o trabalho, dividido pelo alimento, pelo combustível, pela energia que foi fornecida para a máquina para trabalhar, que é esse calor aqui. Então, aquilo que a gente obtém dividido por aquilo que nos custou é a definição de eficiência. Então, quando a gente faz a integral dos pequenos trabalhos indo de A até B, né? O que a gente quer é a integral desse pequeno trabalho. Então, eu multiplico o calor pela eficiência, que é o que eu tenho aqui. Tá? Bom, esse calor aqui é o calor que está entrando na máquina. O que a gente escreveu aqui em cima é o calor que está saindo do gás. O calor que está saindo do gás é negativo. O calor que está entrando na máquina é positivo. Tá? Então, por isso que a gente costuma colocar em módulo aqui, porque ele é um calor positivo. Mas como esse ΔQ que está entrando na máquina é o mesmo ΔQ que saiu do gás, só com um sinal contrário, o ΔQ que nos serve aqui é menos esse aqui de cima. Tá? Então, é isso que a gente usa aqui. Menos 3 meios de R, que está do lado de fora da integral, e esse dt que continua, né, aqui dentro da integral, vezes a eficiência que depende de t. Tá? 1 menos tb sobre t. Então eu tenho essa integral com dois termos. A integral aqui, como a integral é na temperatura, o que é importante do ponto A, né, eu estou fazendo a integral desde A até B de dw. Aí quando eu escrevo essa integral em termos de dt, eu também escrevo os limites em termos de t. No ponto A temperatura é TA, no ponto B a temperatura é TB. Bom, a primeira integral é a integral de dt, integral de dx, vai me dar TB menos TA. TB a gente já escreveu aqui, né, usando a equação do gás ideal, com N igual a 1, PV igual a nRT. No ponto B, a gente tem o PC e o VA. Então, é isso que aparece aqui. Tá? Então, mas como tem esse menos aqui, esse é esse termo. TB menos TA. E o TA, então, vai aparecer um PA-VA aqui. Então, esses dois termos aqui vêm da integral do 1. Eu só troquei o R e o T, né? Esse R aqui fica do lado de cá, e eu escrevo os RTs por PVs. Depois me sobra menos, aí esse menos com esse menos vai ficar mais, o 3 meios de R, integral de dt sobre t, que me dá o logaritmo. Tá? Vezes esse TB aqui na frente, por isso que tem esse VA-PC aqui, que é o nosso TB. A integral de dt sobre t vai me dar o logaritmo da razão dessas duas temperaturas, e aí quando a gente divide, né,
termos como esse, os volumes cancelam, só sobram as pressões. Tá? Mas essa parte é trivial, é só um pouquinho de álgebra, vocês podem até refazer esses detalhes. O importante aqui é qual é a conta. Não se percam aqui tem uma integralzinha de x, de ln, e aí de TA até b, onde é que ele botou o TA, vocês sabem o que tem que ser feito aqui. Tá? Dessa linha para essa, vocês sabem o que tem que ser feito. Não gastem o cérebro agora acompanhando os passos. Os passos são triviais aqui. Tá? Se preocupem com o que é importante, que é a sequência que a gente fez para chegar até aqui. Tá? Então a gente computou um pequeno trabalho num passo infinitesimal, obtido a partir desse calor, e somou todas essas contribuições ao longo do processo. O trabalho é a eficiência vezes o calor, a gente substituiu tudo que tinha, e aí chegou nessa integral. Daqui em diante é um pouquinho de cálculo básico aqui, e sai a resposta. Tá? Tá aqui a resposta. Tá? Então, esse termo é a primeira contribuição para o trabalho que pode ser obtido nesse processo, não diretamente, não é entregue pelo gás. O gás, nessa etapa, está com seu volume constante. Ele não entrega nenhum trabalho, não tem nada que ele está empurrando para poder fazer trabalho. Tá? Então, não é trabalho feito pelo gás. É o nosso trabalho auxiliar que a gente calculou a primeira contribuição. O que nos falta? Falta ver agora o que vai sair daqui. Tá? Bom, essa etapa ela é um pouquinho diferente, porque agora o sistema, quando ele vai daqui para cá, ele está ganhando calor. O argumento até agora a gente construiu usando o calor que o sistema perde para realizar trabalho. Agora, como vai entrar calor aqui, a gente tem que inverter tudo. Para não ter que inverter as coisas, para a gente poder continuar pensando como antes, então, ao invés da gente pensar no processo B até C, onde entra calor no sistema, vamos inverter. Vamos olhar o processo contrário, a volta, C para B. Tá? Agora, o sistema perde calor. E aí a gente faz exatamente a mesma coisa que fez antes. O sistema está perdendo calor, esse calor eu vou jogar numa máquina de Carnot e vou ver quanto trabalho esse processo vai me dar. O que na realidade esse processo fez foi o contrário, ele precisou receber trabalho, tá? Para funcionar. Então na hora a gente calcula ele ao contrário, como está aqui, né? De C para B, e pega o resultado que obtém e na hora de juntar com o resto lá a gente troca o sinal. Só isso. Tá? Então, só porque a gente só precisa pensar de uma única maneira. A gente pensa num gás que está perdendo calor e esse calor alimenta uma máquina de Carnot. Eu sempre vou poder pensar assim. É o mais natural. Tá? Se o processo não está fazendo isso, eu penso no processo contrário. Tá? E depois só troco o sinal. Então é isso que a gente está fazendo. Então, agora também a gente vai ter um processo que vai começar em algum lugar e vai terminar no ponto B. Então continua praticamente tudo igualzinho o que a gente tinha antes. A gente vai usar o mesmo reservatório auxiliar na temperatura B. A gente vai usar máquinas de Carnot que vão ter então a mesma eficiência, porque é o TB que vai aparecer aqui. E à medida que o gás caminha por cima do processo, ele vai ter temperaturas T diferentes. Como a gente está olhando o processo de C até B, o gás está perdendo calor, só que como esse processo é a pressão constante, é igualzinho ao que a gente tinha antes, só que no lugar de CV é CP. No lugar de 3 meios é 5 meios. Então a estrutura do problema é a mesma. Muda só esse detalhezinho aqui do 5
E quando a gente fizer a nossa integral, o ponto de partida, que antes era o A gente caminhava para cá, agora vai ser o C e a gente caminha para o mesmo lado. Tá? Então, o trabalho auxiliar que a gente tem aqui nesse segundo processo, aqui, ele vai de C até B. Então, essa é uma das diferenças importantes. É o limite de baixo aqui da integral. E na hora que a gente colocar aqui é menos ΔQ, tá? Na hora que a gente botar esse ΔQ, tem o 5. O resto é exatamente igual o que a gente tinha antes. Então, em relação à imagem anterior, isso aqui é diferente e isso aqui é diferente. A ideia é exatamente a mesma. Mudam esses dois detalhes, só porque a gente está fazendo esse caminho e antes fazia esse caminho. Esse aqui tem o horizontal tem pressão constante, o vertical tem volume constante. O resultado da integração é parecido também. Só que aqui aparece ao invés do PAVA, vai aparecer PCVC. Tá? PCVC aqui. Então, até a expressão é parecida, com diferença de alguns detalhes aqui. Então, se tu olhar lá no PDF, eu botei um pé de página que mostra como é que tu teria que fazer, considerando o processo no sentido que ele é feito. De fato, tu encontra a mesma coisa. Só que como isso aqui está acontecendo ao contrário, esse sistema ele vai ganhar um calor junto com o trabalho. Então a gente tem que mudar um pouquinho, como a gente está invertendo o funcionamento da máquina, a gente teria que pensar num refrigerador. Tá? O motivo pelo qual eu gosto de considerar o processo invertido é que nos dois casos, o anterior e nesse, a gente vai partir de um estado, seja o A, seja o B, que tem temperatura mais alta do que o TB. Né? Eu tenho as diferentes isotermas aqui, tá? E a menor delas é a temperatura TB. Então, invertendo, como eu estou fazendo, como eu gosto de fazer, a gente tem processos parecidos. Não preciso mudar meus argumentos. Eu só preciso usar um argumento, o que a gente usou no slide passado, e agora eu estou usando o mesmo argumento. O que mudou? Mudou o ponto inicial. Lá eu começava nesse ponto, agora eu começo nesse ponto, então na hora de montar aqui a minha integral, eu tenho que me lembrar. Termina no TB, nos dois casos. Mas agora, antes começava no TA, no W1, e agora no W2 começa no TC. E os dois processos terminam no ponto B. Nos dois processos, vistos dessa maneira, o gás perde calor. Aí esse calor perdido eu jogo numa máquina de Carnot, multiplico pela eficiência, eu tenho trabalho e integro o trabalho. Exatamente o mesmo argumento. Só cuidando então que o ponto inicial é diferente e que agora esse processo é com pressão constante. Então eu troco o CV por CP. E só. Não preciso trocar a roupa do meu argumento e falar em termos de refrigerador. Tá? Então, depois tu pode dar uma olhada lá no pé de página e tu vai ver que o argumento, o tipo de cálculo é diferente, fica um pouquinho mais chato, é mais complicadinho um pouco. Então, além de manter a mesma estrutura, fica mais simples assim. Por isso que eu gosto de fazer. Só que, como a gente está invertendo o processo, a gente está invertendo o sentido do calor, o que eu estou ganhando aqui, na verdade, eu tenho que, no sentido real aqui do processo, que seria esse sentido, se no sentido que a gente está usando para fazer o cálculo, a gente está obtendo trabalho, porque está saindo o calor, se eu inverter
de novo, para voltar para o sentido correto, eu vou ter calor que vai entrar no meu sistema e ao invés de receber, de produzir trabalho, eu vou precisar alimentar o sistema. Tá? Então é por isso que a gente vai trocar de sinal. Mas eu prefiro então fazer assim, onde eu só não posso esquecer depois de mudar o sinal, mas eu só tenho que fazer um argumento. Né? Sai calor, eu aproveito. Então, a gente sempre pode fazer isso, porque essas são as duas possibilidades. Ou sai calor, ou entra calor. Tá? Então, a gente faz um argumento quando sai calor, a gente entende direitinho, e quando entra calor, a gente pensa no processo contrário, que sai calor. Depois só muda o sinal. Tá? Tá, então agora a gente tem que voltar àquela nossa expressão. Então, é isso aqui que a gente quer. O trabalho diretamente entregue pelo gás nos dois caminhos, a gente já calculou aqui. No processo adiabático AC, é tudo que a gente tem, né? Não tem esse cara aqui, a gente já não precisa fazer mais nada. Então, agora a gente tem que calcular o trabalho total feito, né, no processo ABC, que é esse que a gente está calculando. A gente já tinha aqui calculado a contribuição entregue diretamente pelo gás, a área desse retângulo, então que é a altura vezes a sua base aqui. Esse pedaço a gente já tem. O que a gente calculou nesses últimos slides ali é esse trabalho auxiliar dividindo em duas contribuições, né? O trabalho auxiliar para ir de A até B, mais o trabalho auxiliar também para ir de B até C. Essa foi a separação. Esse aqui é o nosso W1 e esse aqui é menos o W2. Porque o W2 a gente calculou como se fosse o CB. Tá? Então, quando a gente junta toda essa informação, é isso aqui. Isso que eu acabei de dizer. Esses dois últimos caras aqui correspondem ao trabalho extra que a gente obtém explorando o calor que é trocado pelo sistema. A gente dividiu no pedaço AB, e aí achou o W1, e depois a gente calculou o W2 ao contrário. Tá? Mas como eu preciso dele no sentido correto agora, aí a gente troca o sinal. Então esse menos aqui é simplesmente porque na hora de fazer o cálculo, eu fiz o cálculo de trás para diante. Porque eu quis. Tá? Então agora a única coisa que eu preciso fazer é essa troca de sinal. Bom, quando a gente copia aqueles termos, né, a gente tem alguns pedaços P's e V's e um pedaço com o log aqui. A mesma coisa aqui. Alguns pedaços com P's e V's e um pedaço com o log. Então, a gente junta essas duas coisas. Tá? Esse aqui é o... Então, lembrem, né? A gente está olhando o ABC. Então, o trabalho entregue diretamente, que é a área do retângulo, é essa primeira contribuição. Esse aqui. Aí, depois eu tenho o W1, que eu copiei lá daquele primeiro slide. É esse cara aqui. E esse último que a gente calculou agora, trocando o sinal, aparece esse 5 aqui, porque é o CP. Né? Então, todo esse cara aqui é o W2. Tá? Então, a gente só colocou todo mundo junto agora. E o que eu preciso mostrar? Que tudo isso aí é igual àquela expressão que está aqui embaixo, que a gente já tinha obtido no processo adiabático AC. Porque esse é o trabalho máximo.
Então a gente tem que mostrar que aquela expressão enorme ali, tudo isso aqui, vai se simplificar e vai dar isso aqui. Tá? Para ver isso aqui, a gente vai explorar aquela... notem que o que tem que sumir, né? Tem que sumir esses caras aqui com os logaritmos. Porque os outros, se a gente combinar, aqui tem PC, VC, aqui tem PC, VC, a gente junta isso aí e vai dar esse PC, VC. Depois eu tenho PAVA, que vai dar esse cara aqui. E os outros que não aparecem tem que cancelar. Né? A gente tem um PC menos PCVA aqui, depois tem outro PCVA aqui e outro PCVA aqui. Então, quando eu pego esse 3 meios, que é negativo, com esses 5 meios, que é positivo, vai dar um positivo que vai cancelar com... Ou seja, cancela, tá? Acreditem em mim. Então, se vocês pegam esse cara aqui, esse aqui e esse aqui, eles se cancelam. Tá? O 3 meios de PAVA está aqui. E esse PCVC com menos 5 meios de PCVC vai dar menos 3 meios de PCVC que dá aqui. Então, os P's e V's sozinhos estão ok aqui. O que falta mostrar é que esse cara e esse cara, né, multiplicados cada um aqui pelo seu coeficiente, que é isso aqui, de fato, eles se cancelam. Tá? Então, o que a gente usa para mostrar isso é o fato de que o ponto A e o ponto C, eles estão em cima da mesma adiabática. Então, o PV na gama no ponto A tem que ser igual ao PV na gama no ponto C, o gama 5/3, porque o gás ideal monotômico. Tá? Então, aqui aparece dentro do logaritmo a razão das pressões e aqui aparece a razão dos volumes. Então, a gente pode trocar numa delas, né? Então, por exemplo, eu posso trocar esse PC sobre PA. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer muito nesses problemas. Lá na primeira área a gente já tinha situações onde tinha que fazer isso. PC dividido por PA é a mesma coisa, né? Por causa disso aqui. A VA sobre VC elevado a gama. Aí o gama pode descer aqui no logaritmo. Aí eu já obtive então o logaritmo de VA sobre VC, que é a mesma coisa que tem esse cara aqui. Nos dois eu tenho VAPC, VAPC, e quando baixa esse gama aqui do expoente, os expoentes vão ficar, né, vai baixar uns 5/3 aqui, quando eu trocar isso aqui por VA por VC, o 3 vai cancelar e fica 5 meios, que eu tenho 5 meios aqui. Ou seja, cancela bonitinho. Tá? De novo, não precisam acompanhar os 5 subindo, baixando. Você tem que pegar a ideia do que eu fiz. Eu tenho essa expressão complicada e a gente vê que esses termos aqui ou cancelam ou eles terminam aqui. Preciso mostrar que esses dois se cancelam mutuamente. Tá? Então eu escrevo eles dois aqui e tenho que mostrar que isso aqui é igual a zero. Bom, só que o ponto A e o ponto C, que são os dois que aparecem nessa expressão, eles estão em cima da mesma adiabática. Então eles estão conectados por essa relação. Então eu uso ela para me livrar, por exemplo, da razão PCPA e poder escrever em termos de VA e VC. E aí, quando a gente faz isso, os dois termos cancelam bonitinho. O resto é detalhe da álgebra. Tá? Então,
isso aqui era o que a gente queria mostrar. O trabalho total que foi produzido no processo ABC, levando em conta a área, ou seja, o processo que é entregue pelo gás, diretamente pelo gás, somado, tá? Que é o que está no próximo slide, somado ao que eu consigo obter do calor, dá a mesma coisa que a gente já tinha obtido no processo adiabático. Ou seja, mesmo que os trabalhos que são entregues diretamente pelo gás sejam diferentes, tá? Mesmo que isso aconteça, os calores trocados nos dois processos também vão ser diferentes. Então, em cada um dos processos eu vou conseguir obter uma quantidade extra diferente de trabalho. Quando eu junto tudo, dá a mesma coisa, tá? Então, no processo adiabático eu não tenho calor, então todo o trabalho entregue pelo gás é o meu trabalho máximo. No processo ABC eu tenho troca de calor, então eu posso usar essa troca de calor. Mas em compensação, o trabalho que é entregue diretamente pelo gás é menor do que o trabalho máximo, tá? Então isso já é uma indicação de que alguma coisa eu vou obter pela máquina auxiliar. Esse exemplo é importante porque a gente calcula explicitamente essa diferença e mostra justamente que quando todas essas contribuições para o trabalho são levadas em conta, não faz diferença qual o caminho que eu escolhi fazer. Os dois caminhos são reversíveis e o trabalho total que eu consigo obter de cada um deles é o mesmo, tá? E é o máximo trabalho, justamente porque eles são reversíveis, tá? Então aqui a gente viu um caso particular de dois processos reversíveis entre, né, esse ponto A e o ponto C, e cada um desses processos contribui da mesma forma para o trabalho total. Os trabalhos diretos são diferentes, tá? Essa é a essência do teorema do trabalho máximo, que eu só vou enunciar aqui. Tá? A gente vai fazer a demonstração, a gente fez um exemplo hoje, a gente vai fazer a demonstração, que é simples, tá? Na próxima aula. Então, eu tenho um sistema indo de um estado A para um estado B, e nesse processo o sistema entrega trabalho diretamente. Tá? Entrega para quê? Entrega para uma mola, para o que a gente chamou aqui de fonte reversível de trabalho. Um sistema mecânico. Tá? Já volto para. Já vejo a tua pergunta, Douglas. Só acabar o argumento aqui. Tá? Então, isso aqui é o que a gente fazia antes. Um processo, um certo estado inicial até um estado final, e eu posso ter, na curva que representa esse processo, um trabalho, uma área, né? Então um trabalho que é diretamente entregue pelo sistema à fonte reversível de trabalho. O que a gente está vendo é que existe uma outra forma de obter mais trabalho quando, nesse mesmo processo, o sistema perde, né, ou troca calor aqui. Quando ele ganhar calor, acontece o contrário. Tá? Então, se inverter essa flechinha, eu vou ter que inverter provavelmente essa flechinha aqui também. Tá? Mas vamos pensar assim. Então, quando o sistema troca calor com a sua vizinhança, essa troca vai determinar o quanto todo o meu processo é reversível ou não. Se eu não colocar nada aqui e simplesmente transferir esse calor para a vizinhança, para um outro sistema térmico, pode ser um reservatório, pode ser qualquer outra coisa, tá? Eu não vou produzir nada de trabalho. Mas essa troca entre objetos a temperaturas diferentes é irreversível. Então, se eu tiver algum grau de irreversibilidade, eu vou deixar de fazer trabalho.
e vou entregar menos trabalho do que eu poderia. A gente quer o melhor caso possível, aquele caso onde eu entrego o máximo aqui. Então, isso vai estar dentro do enunciado do teorema, que esse melhor caso vai ser justamente dado quando essa nossa máquina auxiliar for reversível. Tá? Então a gente vai usar, por isso que a gente usou a máquina de Carnot. E de fato a gente vai obter aquela expressão para a eficiência de Carnot sem precisar mencionar o ciclo de Carnot, resultado mais geral. Então, quando eu tento aproveitar o máximo possível desse calor aqui, uma fração dele é transformada efetivamente em trabalho e se junta com esse aqui para me dar o trabalho total, isso que está aqui. E aquela fração, né, que pela segunda lei da termodinâmica eu não consigo transformar em trabalho, é despejada aqui na minha fonte auxiliar. Então essa é a estrutura do teorema do trabalho máximo, que diz que quando essa máquina aqui for reversível, né, todos os processos reversíveis entre A e B vão dar o mesmo trabalho total, como a gente acabou de ver num exemplo. Tá? Então eu vou maximizar esse termo aqui, ao mesmo tempo eu minimizo, né? Então já que isso aqui o que está saindo aqui é constante, eu vou aumentar esse aqui às custas de diminuir esse. Tá? Só que vai ter um limite para isso aqui, que é o limite da segunda lei, né? A eficiência máxima que eu posso tentar conseguir. Tá? Então esse é o enunciado do teorema do trabalho máximo, que vai ser o nosso assunto da próxima aula. Não, ali, aquele exemplo, a gente pode aplicar a mesma ideia do que a gente fez hoje, né? Então, de novo, a gente tem que levar em conta que eu tenho um pedaço do processo linear onde entra e um pedaço onde sai calor. Mas justamente, né, eles estão a alturas diferentes, né? Então as áreas aqui deles são diferentes. Então eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontecer aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o trecho linear aqui que vai de A até C, o trabalho máximo tem que ser o mesmo, porque é outro processo reversível que tem o mesmo estado inicial, o mesmo estado final. Só que esse aqui, ele tem a área embaixo da curva é maior do que a área do processo adiabático. E o processo adiabático a gente já disse, né, que é o caso que me dá o trabalho máximo. Mas aí então, como assim? Como é que o trabalho do adiabático é o máximo se eu pego o processo linear aqui, só o trabalho direto embaixo da curva já é maior do que o trabalho adiabático. Então aqui, se a gente fizer a conta, dividir, vai ter um ponto ali no meio onde, né, vai entrar e vai sair calor. O trabalho auxiliar que a gente vai obter aqui, certamente, e é isso que o teorema está nos dizendo, vai ser, né, o total, né, nos dois trechos do processo linear, vai me dar uma contribuição negativa que vai dar exatamente esse excesso aqui. Aí, quando eu junto com a área embaixo da curva, esse pedacinho aqui vai cancelar e eu vou obter exatamente a mesma expressão que a gente obteve hoje. Tá? Ou seja, o processo linear vai ser outro exemplo que a gente poderia ter incluído aqui, mas daí ia ser uma conta parecida, tá? Mas só que eu tenho um efeito contrário. Quando a gente fez aqui, ó,
o W2, né? A nossa área embaixo da curva era pequena e o trabalho auxiliar a gente somou alguma coisa, nos deu o que faltava. Quando eu pegar o processo linear, é o contrário, né? A área embaixo da curva está me dando a mais. Então, o trabalho auxiliar vai comer esse a mais aqui, e de novo eu vou achar a mesma coisa. Ou seja, não tem escapatória. Se eu calcular as duas contribuições, né, sempre usando os mesmos estados aqui, eu vou sempre achar a mesma coisa. Então, no caso do processo linear, o exemplo que a gente fez, que não é esse aqui, porque lá eram uns pontos escolhidos justamente para dar... esse é o ponto que eu acho que o Douglas está fazendo aí na pergunta. Naquele exemplo, a gente tinha escolhido direitinho essa pressão aqui, para que o pedaço onde entrava cancelasse exatamente o calor do pedaço que saía, ou seja, não tem calor líquido. Mas não quer dizer que se eu calcular separadamente esses dois pedaços, o quanto trabalho pode ser ganho e perdido nesses dois, que vai dar a mesma coisa, tá? Aí vai depender do ponto inicial, do ponto final que eu escolhi. Mas o que eu teria que fazer é isso, é calcular, como a gente fez lá, o ponto, né, do processo linear onde troca o sinal do calor e calcular esse trabalho auxiliar separadamente. Não quer dizer que eles vão se cancelar, provavelmente, em geral, não vão. Então, sim, né, ainda é interessante, mesmo que o calor líquido seja zero, dentro desse contexto eu ainda teria que separar em dois e fazer o cálculo.